se estende de geração em geração. Felizes nós estamos porque toda vez que a família de Cristo se reúne, é uma festa. Toda vez que a família de Cristo se reúne, é para expressarmos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos tem feito. Então, se nós temos mil e um motivos para glorificar. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Hoje nós iremos estudar a última lição que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Vocês lembram que Jesus estava no Sermão do Monte ensinando para uma grande multidão sobre como nós devemos viver verdadeiramente felizes. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Quem são os pacificadores? Pacificadores são aquelas pessoas que não gostam de brigas, que não gostam de confusão, que não incentivam os coleguinhas a estarem brigando, que quando vê os coleguinhas brigando, ajuda os colegas a não brigar, a conversarem com amor e a resolver em paz, sem estar discutindo. Essas pessoas pecadoras. E Jesus está nos ensinando que bem-aventurados são essas pessoas, ou seja, felizes são essas pessoas pacificadoras. Ele disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus falou assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Quem foi que falou isso? Jesus. Jesus disse que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de quem? Filhos de Deus. Muito bem. E quem quer ser chamada de filho de Deus? Eu quero ser chamada de filho de Deus, né? Para nós sermos chamadas de filhos de Deus, ou chamados de filhos de Deus, nós temos que sermos parecidos com Jesus. Cada vez mais parecido com Jesus e fazer o que Jesus nos ensinou. E uma das coisas que Jesus nos ensinou foi ser pacificadores. E quem são as pessoas pacificadoras? São as pessoas que gostam de brigas? Não, muito bem. São as pessoas que não gostam de confusão. As pessoas que não gostam de estarem brigando. Então Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. As pessoas pacificadoras, elas não só evitam brigas, como é alguém que constrói a paz. Por onde ela anda, essa pessoa constrói paz. Ela ajuda a resolver problemas, ela não provoca confusão, ela fala com calma e amor, ela busca a justiça sem violência e ela também perdoa e ensina sobre o perdão. Essas são as qualidades de uma pessoa pacificadora. E Jesus nos ensinou que felizes são os que levam a paz. E como é que uma pessoa leva a paz? Por onde nós andamos, nós não brigarmos, não estivermos se metidos em confusão e ajudarmos as pessoas espalhando, falando sobre o amor de Deus, ajudar as pessoas no que elas precisam, como a gente puder, nós estamos na paz. E Jesus disse que felizes são os que levam a paz e que ajudam a resolver brigas. Como filhos de Deus, vamos fazer a diferença. A Bíblia diz que somos a luz do mundo. A Bíblia diz, nós somos o quê? A luz do mundo. Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, e versículo 16. Jesus disse que a nossa luz, quem é a luz? Nós também. Ela deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, ou seja, as atitudes que fazemos. E se eles verem que nós
somos diferentes e nós fazemos as coisas que lhe agrada a Deus, eles vão glorificar a Deus através das nossas atitudes, e a mesma coisa que através das nossas obras. Então, quando as pessoas do mundo vê a nossa luz brilhando ao redor dele, eles vão glorificar quem? A Deus. Então, quando nós fazemos o bem, nós estamos espalhando a paz, nós estamos sendo luz, e as pessoas glorificam a Deus. Quando nós escolhemos viver em paz, ajudar as outras pessoas, estamos mostrando que somos diferentes. Diferente nas atitudes, diferente no modo de agir, que temos um coração parecido com o de Jesus. E quem quer ter um coração parecido com o de Jesus? Muito bem, irmão. Se nós tivermos um coração parecido com o de Jesus, nós estaremos espalhando a paz. E nós também estaremos sendo uma pessoa pacificadora. E seremos reconhecidos como os filhos de Deus. Ele nos ensinou isso quando trouxe paz entre nós e Deus, através de sua morte na cruz. Quem foi que morreu na cruz por nós? Jesus. Quando ele morreu na cruz por nós, ele nos ensinou sobre as coisas, o amor de Deus, e ele nos reconciliou novamente com Deus, porque antes de Jesus morrer na cruz, nós estávamos longe de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Ele morreu por nós. E nós se aproximamos de Deus novamente. E como os filhos de Deus, nós devemos viver como pessoas pacificadoras, mostrando o amor de Cristo para todo o mundo. Então nós somos o quê? Luz. Nós somos a luz no mundo. E para nós termos como um cidadão do céu, como filhos de Deus, para nós sermos chamados de filhos de Deus, é preciso nós termos o caráter do Pai. É preciso nós sermos cada vez parecidos com Jesus. E quando uma criança é parecida com os pais, as pessoas que estão ao redor dela percebem. Diz, o João é a cara do pai dele. O João parece, ele age como a mãe dele. As pessoas que estão ao redor dele percebem. Do mesmo jeito somos nós no mundo. Nós somos luz. E se nós formos parecidos com Jesus, as pessoas vão ver que nós somos parecidos com Ele, com Deus. E a nossa luz, ela vai brilhar. E as pessoas vão glorificar a Deus através das nossas atitudes. Quando nós somos pacificadores, as pessoas olham para nós e dizem, essa criança parece com Jesus. Por quê? Ela é uma criança boa, ela ajuda o próximo, ela não anda brigando, ela não anda mentindo, ela não anda em confusão, fazendo intriga, falando mal do coleguinha, ou seja, ela parece com Jesus. Então, nós somos parecidos com Deus. Quando nós somos parecidos com Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus e somos parecidos com Deus. Agora, imagine duas situações. Em uma situação, duas crianças estão jogando e outra está... E elas começam a discutir por causa de um jogo. E o outro coleguinha, ele começa a incentivar os coleguinhas a brigarem. A falar alto, a xingar o outro e até bater. E isso deixa todo mundo nervoso e logo começa uma grande briga. Essa criança que teve essa atitude, ela foi uma pacificadora? Ela não agiu certo, né? Outra situação, um colega vê duas crianças brigando e ele chega para ele e diz bem assim, ei, pare de brigar, vamos conversar numa boa, falem com calma, vamos resolver essa situação e viver em paz. Essa criança que falou isso, amigos, ele fez uma atitude certa? Sim. Ele foi uma criança pacificadora? Muito bem. Porque ele foi pacificador? Ele ajudou
os colegas a não discutirem, né? A não brigarem. Então, nós temos que sermos assim. Nós temos que agir como a primeira criança ou como a segunda? Hein? Nós temos que agir como a primeira ou a segunda? A segunda. Porque a primeira, ela incentivou a brigar, não foi? Mas a segunda fez diferente. Falou com amor, falou para eles conversarem com calma e viverem em paz. Ela teve uma atitude de um filho de Deus. E é assim que nós temos que ser. E agora, nós vamos aprender uma história que a Bíblia nos conta, que nos ensina sobre uma história de uma mulher que ela ficou conhecida como uma mulher pacificadora. E o nome dela é Abigail. Como é o nome da mulher? Abigail. Nós vamos aprender com Abigail a importância de querer a paz entre as pessoas e viver em paz com as pessoas, evitando uma confusão muito grande. Como foi o nome da mulher que evitou uma confusão? Abigail. Havia um homem chamado Nabal e ele era marido de Abigail. Como era o nome do homem? Nabal. Como era o nome da mulher? Abigail. E esse homem, ele era rico, ele era mau e bravo. Como era o nome dele? Nabal. Lembrem que o nome do homem é Nabal. E o nome da mulher, vocês lembram? E ela era diferente dele. Ele era bravo, ruim. E ela era diferente dele. Ela era uma mulher calma, ela era uma mulher sábia. E ela também era corajosa. Como era o nome da mulher? Abigail. E o nome do homem? Nabal. Muito bem. E eles eram casados. Quem era calmo? O homem ou a mulher? A mulher, Abigail. E quem era bravo? Nabal. Ele era um homem ruim? Era. E tudo começou quando Davi e os seus soldados estavam com fome e precisavam de ajuda. E Davi havia protegido os pastores e o rebanho de Nabal. Como era o nome da mulher de Nabal? Abigail. E quem era que estava com fome? Davi e os seus soldados. E Davi tinha protegido os pastores e rebanhos de Nabal. Então Davi mandou um dos seus soldados, alguns dos seus soldados, ir até a casa do homem bravo. Como era o nome da casa do homem bravo? Como era o nome dele? Nabal. Pedir um pouco de alimento para eles. E vocês acham que o homem deu? A cara dele não é muito boa, né? Como era o nome desse homem mau? Nabal. E quem foi pedir os alimentos? Os soldados de Davi. Quem foi que mandou pedir? Davi. E Davi tinha protegido o que dele? De Nabal? Não. O rebanho de Nabal, né? Então, quando os soldados de Davi... Foi, muito bem. E quando os soldados de Davi chegou até Nabal e pediu alimento, ele foi grosseiro com eles e não deu os alimentos que eles pediram. Ele respondeu de forma grosseira e não quis ajudar eles. Então, logo os soldados de Davi foram contar para eles. E Davi ficou muito bravo. Então Davi pensou em logo ir lutar com ele, com Nabal. Mas quando Abigail, a esposa de Nabal, ficou sabendo do que tinha acontecido, ela não ficou parada. Ela foi rápida, preparou pães, carnes, uvas e outras coisas
para Davi e seus homens. Quem era que estava com fome? Davi e os seus soldados, né? E Davi mandou quem pedir alimento para Nabal? Os soldados. E ele deu? Mas quem foi que levou alimento para Davi? Abigail. Abigail, quando chegou perto de Davi, ela não gritou, ela não brigou, ela se prostrou diante de Davi e pediu paz. Ela falou com amor, pediu perdão e lembrou a Davi das promessas que Deus tinha feito para ele. E pediu para que ele não fizesse mal a Nabal. Abigail disse para Deus, para Davi, deixar que Deus mesmo era quem iria julgar Nabal pela atitude dele. Então vejam que Abigail, ela espalhou a paz por onde ela passou. Ela foi uma mulher sábia e através da sua atitude, ela evitou uma briga. Porque Davi ia brigar com o seu esposo. E se Davi tivesse ido, tinha destruído tudo. Porque Davi era um grande soldado. Mas, através de sua atitude, e Abigail, ela evitou isso. Ela pediu perdão. Ela pediu que ele deixasse, que Deus iria repreender ele e iria julgar ele. Então Davi parou, pensou e mudou de ideia. E não foi brigar com Nabal. E agradeceu a Abigail por ela ter sido tão sábia e pacificadora. E até hoje, essa história é lembrada como exemplo de quem deseja a paz. Porque ela foi uma mulher que desejou e fez atitudes, teve atitude que espalhou a paz. Pela sabedoria de Abigail, ela salvou a sua casa. Porque se ela não tivesse feito isso, talvez tivesse destruído tudo, né? Se Davi tivesse ido. Mas pela sua sabedoria, ela salvou a sua casa. Eu só saio daqui. Agora, como nós podemos ser como Abigail? Quando alguém provoca e começa uma briga, ela está sendo pacificadora? Não, né? Ela tem que fazer diferente para ser como Abigail, né? Nós não devemos gritar, nós não devemos revidar, nós temos que fazer a diferença, temos que ser como Abigail. Quando nós falamos com calma, nós estamos sendo pacificador. Quando nós ajudamos a resolver problemas e lembrar do que Deus nos ensinou. Quando Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de quem? De Deus. Muito bem. Então, nós temos que ser como as pessoas que não gostam de brigas e que incentivam a união, como aquele menino da segunda situação que ajudou os colegas a pararem de brigar. Através das nossas atitudes, as pessoas, elas vejam a diferença das pessoas que servem a Deus, a diferença das pessoas que são filhos de Deus, para que elas venham ter desejo de ser como nós e ser parecidos como nós que somos filhos de Deus, e elas também serem parecidos com Jesus. Então, vamos pedir a Deus para Jesus nos ensinar a ser uma pessoa pacificadora e nos ajudar a ter um coração que cada vez seja mais parecido com o de Jesus. Amém? Então vamos colocar a mão no nosso coração e vamos dizer: Senhor Jesus, me dê um coração puro e me ajuda a ser uma pessoa pacificadora, para ser reconhecida como filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para... Como era o nome da mulher que foi pacificadora? Muito bem. Como era o nome do homem, marido de Abigail? O Abigail. Não. Era... Não pode falar. João, como era o nome do marido de Abigail? Ninguém fala. Não é? Não é? Fica tão fácil.
O que foi que os soldados foram pedir ao homem, marido de Abigail? Comida, né? Muito bem. Tá fácil. Qual foi a reação de Abigail quando ela soube que o seu esposo tinha negado comida para os soldados de Davi? Ficou com raiva? O que foi que ela fez? Sim. Muito bem, foi dar a ele comida, né? Preparou comida e foi levar para eles. Jesus disse que os pacificadores que serão chamados de filhos de quem? Muito bem.